Estamos no ar com mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira, esse podcast que nasceu do casamento entre Still the Look e B3. E antes de chamar minha convidada, antes de chamar minha co-host, na verdade, eu fui obrigada a fazer um merchan do meu próprio negócio. Que é isso, Ana? É isso, agora é assim, agora a gente faz merchan também, mas vocês vão ver que vale a pena. É isso aí, gente, eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Still the Look, que, pra quem não conhece, é o maior portal de conteúdo de moda e beleza do Brasil. Então vamos acessar, seguir em todas as redes sociais aí e acessar stillthelook.com.br para roubar muitos looks das celebridades, das influenciadoras. É isso aí, né, Ana? É isso aí, aprender muita coisa também, porque se você ainda não segue, você tem que seguir, porque é muito legal. Muito bem. E eu sou a Ana Buchain, eu sou vice-presidente da B3, a Bolsa do Brasil, e aqui a gente fala e trata e vive de investimentos. E se você ainda não conhece ainda o mundo de investimentos e quiser conhecer mais, tem alguns canais para você se ligar também. Além do nosso site, que é o site b3.com.br, você pode pegar e se informar sobre todas as notícias no Bora Investir, que é um jornal leve, bacana, em que a gente traduz o financeiro para o português. Se você quiser aprender mais, tem o nosso Hub de Educação, em que você tem cursos gratuitos com trilhas bacanas para você se investir e aprender muito mais no mundo dos investimentos. E aí, por fim, também tem a área do investidor que você consegue ver, é uma plataforma que você vê a tua carteira inteira, e aí fica fácil responder para a gente o que tem na sua carteira. Ufa! Caraca, é muita coisa. Eu adorei o financeiro pro português. Não é? Maravilhosa. Mas, então agora vamos chamar a nossa convidada, que é jornalista, consultora de diversidade e inclusão e apresenta o podcast, que eu tenho certeza que todo mundo aqui escuta, o Corre Delas, que fala sobre carreira e o mundo profissional da mulher. Então, adoro, sou fã, super ouvinte. E eu também preciso ressaltar o quanto ela é maravilhosa, estilosa, influenciadora. Seja muito bem-vinda, Luana. A gente tá muito feliz de te ter aqui. Gente, eu tô assim, chocada, porque como eu tava falando no backstage, quando eu comecei a assistir, eu falei, por que eu não fui convidada ainda? Já Sabe tava quando você lá fala, na nossa lista. eu quero muito estar nesse lugar, eu quero muito ter essa conversa, porque eu acho muito importante o diálogo que vocês trazem aqui. Tô muito feliz, de fato, de ser convidada. Ai, E Luanda, a obrigada. gente que tá honrada de você vir, porque, na verdade, você sempre esteve na nossa lista, e nós somos ouvintes do Corre, e, aliás, faz o merchan do Corre, né? Exato! A gente tá aqui no primeiro meu episódio com o momento merchan. também, Vai lá, vai né? que É é meu tua. momento também. Bom, posso olhar pra câmera Claro, nesse momento? corte. Podcaster é podcaster, né? Outra coisa, né? Bom, o Corre Delas é um podcast que eu apresento na Óbvios sobre carreira, mas para falar de carreira sem romantização, porque carreira é um negócio, gente, que tem altos e baixos. A gente chega lá, mas às vezes a gente chega, quase sempre, aos trancos e barrancos. Então, a gente tá ali para falar sobre esses bastidores, tudo que tem por trás, até a gente chegar num sonho, ou pessoas que estão nesse processo, enfim, para falar Perfeito. sobre a realidade do mundo corporativo, empreendedorismo. Perfeito. E Luanda tem tudo a ver com dinheiro, né? Porque pra gente crescer na carreira, não tem como a gente não falar de dinheiro, Exatamente. aprender a negociar nosso próprio salário, a investir no nosso próprio salário. Então, super gancho. Depois a gente vai Sim. chegar nisso aí. Sim. Mas acho que, né, começando lá pelo começo, a gente sempre pergunta pra nossa convidada sobre a infância dela, né? Sobre como era a relação dela com o dinheiro, né, a estrutura familiar ali, como que teus pais te ensinaram a lidar com dinheiro. Gente, assim, não se falava sobre dinheiro em casa. Mas eu sou muito observadora desde pequena, então eu conseguia ver que minha mãe era quem mandava ali no dinheiro em casa, e isso eu acho muito legal, porque a maioria das famílias é sempre o pai, né? Mesmo meu pai sendo presente, era minha mãe que era a força ali do dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ela sempre foi muito consumista, então eu via nela um lugar muito de se perder. Nunca foi falado, mas criança, né, e adolescente percebe as movimentações. E meu pai sempre foi muito seguro em tudo que ele fazia, assim. Ele nunca foi impulsivo em relação a dinheiro e tal. E eu acho que eu sou uma mistura dos dois, assim, porque eu sempre falo que eu sou capricorniana, e capricorniana também entra nesse lugar, também não, entra muito nesse lugar do dinheiro. Então é uma coisa que eu sou muito segura com o meu dinheiro e aprendi ao longo da vida, assim. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante, que eu venho de uma família negra, obviamente, e eu tive um privilégio muito grande de ter condições de ter tudo que eu tive, de viajar, estudar fora, estudar em escolas particulares, tal, que não é a realidade do Brasil. E quando a gente fala sobre representatividade, eu acho interessante trazer esse ponto nesse momento da infância, porque
quando eu era pequena e começo da adolescência, eu não tinha noção das condições que eu tinha, que eu podia ir no shopping e comprar uma bolsa, que eu podia viajar, talvez na hora que eu quisesse, com um limite e tal, porque o negro não era retratado na TV, por exemplo, na novela, com essas condições. Então, por mais que eu vivesse uma vida confortável, eu assistia na TV o negro de uma outra forma e eu não tinha noção do que eu poderia fazer, sabe? Então, foi um mix muito doido, assim, crescer, tendo possibilidade de fazer coisas, mas ver a população negra sendo retratada de outra forma, assim. E eu acho que isso transformou quem eu sou hoje, ser essa pessoa segura, mas que gosta, assim, de ter um lifestyle de viagem, de moda, enfim. Mas acho que a minha relação na infância com o dinheiro era essa, não era falado, eu que observava muito. Mas e até sobre isso, chegava a falar com os teus pais, vocês falavam em casa sobre a condição de vocês e o que tu observava? Nunca, não era falado. O que era falado era assim, sei lá, ai mãe, quero... Uma coisa que me marca muito são sabe aqueles balões em churrascaria que custam uma fortuna e é uma besteira porque, né, murcha logo e tal. E aí, eu sempre pedia pra minha mãe, eu quero muito esse balão e tal, e ela falava, não, acho que ela nunca me deu esse balão. Por outro lado, a gente saía da churrascaria, ia no shopping, e tinha uma loja na época que chamava Disparate, que eu era apaixonada aqui em São Paulo, e eu comprava tudo que eu queria na Disparate. Então, ficava um negócio na minha cabeça assim, gente, eu pedi um balão ali, eu não pude ter, e aí eu venho na Disparate e compro tudo que eu quero, sabe? Que coisa doida. Não era falado, mas existia uma educação não falada, não sei se a gente pode dizer assim, sabe? Tipo, de entender quais são os valores das coisas, até onde pode ir, onde não pode ir, enfim. E Lunda, e você lembra qual que foi a primeira coisa que você comprou, assim, quando você teve o teu salário, quando era a tua decisão, quando você escolheu os lugares onde você poderia circular e comprar, inclusive o balão, se você quiser. Eu passei por ela comprou o balão na churrascaria. Eu passei por a mesma. Agora eu me vi muito em você. Eu queria muito esse balão. E aquele negocinho que era um negócio de plástico. Total. Olha, é assim, acho que com o meu salário, a primeira coisa que eu comprei foi uma bolsa, porque eu trabalhava com moda, sigo trabalhando com moda, mas eu era editora de moda da revista Glamour, e aí quando você tá nesse universo, gente, é muito difícil você não ser impactado e você não criar esse desejo, inclusive você tem até que ter um pouco de pé no chão, né, um pouco não muito, porque senão você acaba endividado, inclusive. Sim. E aí eu lembro que eu fui para Nova York e eu comprei uma bolsa. Não gostaria de falar não precisa. A marca. Mas era uma bolsa que na época era uma marca que eu amava muito e aí comprei e é uma sensação muito boa de você poder comprar, independente do que é a coisa, mas você poder comprar um negócio que você desejou, você trabalhou e você conseguiu comprar aquilo, Mas sabe que é importante a tua fala, né? Porque a gente, né, do Estuda Lucro também, portal de conteúdo de moda. Hoje em dia a gente fala muito de lifestyle, tem outras frentes, assim como finanças, né? A gente começou o podcast, mas essencialmente moda. E a gente vê como é sedutor e como é fácil de se perder. Muito. Então, muitas vezes, já conversei com muitas meninas que passaram e trabalharam pelo Estuda Lucro, o quanto as pessoas se endividam pra ter o look do momento, a tendência do momento. E isso é muito perigoso, porque é muito passageiro, é muito efêmero. Então, é algo que, assim, a pessoa tem que ter uma consciência muito grande. Hoje em dia, a gente tem falado nos episódios, né? Ok, dá pra abrir sua lojinha no Enjoei, dá pra vender, tem o second hand que ajuda muito. Então, inclusive, uma curiosidade, assim, a Cata, minha ex-sócia, ela comprava bolsa, ela vendia pelo menos pelo mesmo preço, depois comprava outra. Então, ela realmente fazia a economia circular ali, assim. Mas não é todo mundo que tem essa consciência, porque muitas vezes tem o apego, né? Então, eu acho que é bem importante. Total. A gente vê o glamour e às vezes não vê que as pessoas estão super endividadas. Exatamente. Né? E na minha época, quando eu trabalhava em redação, eu fazia muita questão de falar, assim, para os repórteres que trabalhavam comigo sobre isso, sobre esse comportamento que muitas vezes, a maioria das vezes, gente, quem tá trabalhando numa redação com moda,
o lifestyle dela real não condiz com o o que ela ganha. lifestyle que ela ganha, Sim. com o salário dela. Então, precisa existir um equilíbrio. E aí eu acho muito interessante também, falando de moda, que aí a gente passa a olhar também para a moda nacional, que é muito rica, um pouco mais acessível, porque tem coisa que é bem cara também, mas eu acho que o dinheiro também leva a gente a saber se virar e ser mais criativo e entender como é que eu vou manter o meu estilo com o dinheiro que eu tenho. E aí, eu acho que é muito rico olhar para as possibilidades que a gente tem no Brasil. Sim. Muito, mas eu acho que é um nível de maturidade, Luanda, que você tá falando desse momento É. no teu começo de carreira, e foi a mesma coisa comigo, provavelmente a mesma coisa com a Manu. Logo quando a gente começa, a gente entra num certo... A gente acha que a gente tem que seguir um roteiro. Sim. Que a gente tem que ter a bolsa X, ou comprar alguma coisa Y, ou ir numa outra viagem. Mas eu acho que chega um momento da nossa maturidade em que a gente entende e consegue fazer escolhas de acordo com o nosso bolso, com o nosso gosto, principalmente, Exatamente. né? Exatamente. E sair do roteiro, né? Eu acho que, assim, pra mim foi muito difícil, porque eu sempre gostei de coisas largas. Eu sempre fui essa pessoa aqui, sabe? E isso também vem de um outro lugar, que é um distúrbio de imagem que eu tenho. Então, eu sempre usei coisas muito largas pra disfarçar um corpo ali que eu queria esconder. Mas eu me encontrei nesse lugar. Eu vi que é isso, de fato, que eu gosto de ser. E estando na moda, é muito complicado você conseguir dizer que tá tudo bem eu não estar na tendência que acabou de desfilar na passarela, sabe? Tem essa... E aí, é uma questão de autoconhecimento total, assim. Como eu disse, eu sempre fui muito observadora, e esse observadora também sempre foi pra mim. Eu sempre me observei muito, sempre tentei entender o que eu gostava. Eu entendi muito cedo, assim, sei lá, com uns 16 anos, que eu não gostava de usar salto, que eu gostava de usar tênis. E é muito difícil você ser uma adolescente que, enquanto suas amigas estão se arrumando pra ir pra festa, pra balada, colocando salto e tendo aquela referência como só assim você tá bem vestida, e você não gosta daquilo, é muito difícil você bancar isso, sabe? E entender que, tipo, eu não gosto e eu não vou pôr o salto e tá tudo certo. Então, foi uma construção, assim, que eu... Acho que desde a adolescência vem comigo de entender o que eu quero, o que eu não quero, mas é óbvio que quando a gente começa a ganhar dinheiro, é bem complicado você conseguir manter, né? Se manter fiel. Sim, sai da ao que teoria e você vem é. pra prática, assim, né? Exato. E aí, bom, tu cursou jornalismo, mas tu já Sim. sabia que tu queria jornalismo de moda? Ou como foi essa virada? Porque acho que quando a gente fala de dinheiro também, moda... hoje em dia menos, né? Porque a gente tem muito acesso à informação, mas antigamente tinha muito preconceito de, vai trabalhar com moda, não vai ganhar dinheiro. Rolava isso, assim, rolou isso na tua família, quando tu fez essa escolha? Tanto com jornalismo como a moda, né? As duas coisas, as pessoas olham e falam, nossa, o jornalismo tá acabando. Desde que eu fiz faculdade, tenho acho que 15 anos que eu sou formada, quando eu fui entrar, o papel vai acabar. O papel tá aí, óbvio que ele tem que se reinventar e tal, mas ele segue aí. Então, sempre foi um tabu na profissão que eu queria, mas eu sempre quis ser jornalista, porque eu sempre gostei muito de escrever, essa coisa de observar, e eu também fui entendendo, porque as pessoas falam, o jornalista tem que ser muito curioso, tem que perguntar e tal. Eu sou curiosa, mas eu não sou a que fica perguntando. Eu fico observando, aí quando eu entendo uma situação, aí eu quero ir a fundo nisso. E aí até nisso, acho que o autoconhecimento é importante para eu entender que eu tenho o meu estilo de jornalismo, sabe? Eu não preciso seguir o que as outras pessoas fazem, ou uma fórmula, enfim, que existe na faculdade. Mas sim, eu sempre quis fazer jornalismo, mas eu era bailarina clássica antes de entrar na faculdade. Fui morar em Nova York para dançar e tal. Então, o balé, ele tomou esse início que seria para eu ir para a faculdade, ele tomou esse tempo, eu morando fora, dançando e tal, porque a vida útil da bailarina, ela é mais curta, né? Por conta do físico, as dores depois e tal. Então, eu pensava que quando eu fosse jornalista, ou eu seria jornalista de moda, ou uma jornalista cultural, porque encaixava ali com tudo que eu gostava, mas a moda sempre foi o que mais chamou a atenção em mim, assim, porque acho que muito pela minha mãe. Minha mãe nada tem a ver com moda, ela era funcionária pública, hoje aposentada.
Mas ela sempre gostou de combinar coisas. Eu amo brinco, veio da minha mãe, assim. Se eu saio sem brinco até hoje, minha mãe fala, é que eu não saio, porque eu amo. Mas assim, se por acaso eu sair sem brinco, minha mãe vai falar, tá sem brinco? O que é isso que aconteceu? Então, é uma coisa que eu peguei muito dela, de combinar e tal. Então, eu fui tendo esse amor. Então, eu sempre soube que eu ia trabalhar com isso. Sempre soube. Mas é engraçado, porque hoje eu vivo capricorniana, planejei tudo. Hoje eu vivo uma parte da minha vida que eu não planejei. E isso é muito doido na minha cabeça também. Porque até estar na Vogue, era tudo planejado. Eu sabia que eu ia chegar lá. Depois, eu nunca me imaginei fora dali, sabe? Aí agora eu tô vivendo esse momento. As surpresas que a vida As surpresas guardou. que tá sendo bom também. Porque eu sempre segui um roteiro, de certa forma. Tipo, preciso fazer isso pra chegar até ali. E cheguei. Só que a gente muda. Isso eu acho muito... A gente fala muito no Corre Dela sobre isso. Porque às vezes a gente chega num sonho, e aí você chega no sonho, você não é mais a mesma pessoa. Você chega no sonho e você vê que o sonho nem é exatamente aquilo que você imaginava. E você não quer mais. Muito bom. E viver esse não querer mais, pra mim, tem sido muito interessante. Porque às vezes a gente coloca uma meta e a gente vai mudando, né? Essa semana eu tava conversando com as meninas lá do escritório sobre agora o termo novo que tá todo mundo falando do quiet ambition, né? Porque ela falava do quiet queen. Eu me identifico muito que as pessoas chegam na liderança e se dão conta, eu não quero ser líder. E é ok, só que eu acho que todo mundo acha que pra crescer eu tenho que ser líder, eu tenho que ter... E as coisas estão mudando, a gente tá mudando os valores, né? As pessoas têm... É muito legal a gente falar sobre isso, porque acho que senão a pessoa fica se cobrando e parece que ela nunca vai chegar lá. Exatamente. E quando eu virei chefe, eu sempre quis ser editora de moda. Eu sabia, eu sempre colecionei revista. Minha mãe assinava todas as revistas que tinham, não só de moda. E eu sempre tive essa noção, porque eu acho que para trabalhar com moda, você precisa muito mais entender sobre o que está acontecendo no mundo, sociedade, comportamento, do que de moda em si. É óbvio que é importante você saber da história da moda, tá ali, mas eu acho que é muito mais legal, é um profissional completo, ele se destaca muito mais se ele tá olhando para outros lugares. Então, eu sempre tive revistas sobre tudo, assim, porque eu queria saber sobre tudo para levar isso pra moda, porque eu acho que a moda é o que eu tô vestindo aqui traz uma mensagem e tal. Então, foi muito doido para mim, porque a moda sempre esteve... Foi natural, foi muito natural. E Luanda, como é que você compara, né? Você tem dois mundos muito distintos, você mencionou, né? Aquele mundo todo planejado e uma carreira super, né, estruturada, onde você chegou no teu sonho, descobriu que talvez nem fosse aquilo ali. E hoje uma carreira diferente e talvez muito mais plural, que tem muito mais amplitude, mas talvez menos regras e menos estrutura. Como é que você compara as duas e como as duas te serviram em momentos diferentes da vida? Olha, eu acho que trabalhar na Glamour e trabalhar para a Vogue sempre vai ser a base que eu vou ter para fazer qualquer coisa na minha vida, assim. Foi uma grande escola e trazia essa segurança que eu, capricorniana e ansiosa, gostava de ter, e gosto até hoje, né? Mas hoje eu tenho que me virar de outras formas. Mas eu acho que hoje eu tô muito mais consciente do que eu quero fazer de fato, porque quando você trabalha numa empresa, não necessariamente você vai fazer o que você acredita, é óbvio que você tem ali a oportunidade de falar e tal, mas nem sempre o que você quer vai ser acatado, enfim. Então hoje eu me sinto muito mais livre para fazer o conteúdo que eu acredito, para circular nos lugares que eu quero circular de fato, mas é muito complicado, assim. Eu tava até falando num episódio que tá para sair, que eu tô há 3 anos, entrando no 3º ano, assim, como autônoma, influenciadora, e é a primeira vez que eu consegui me organizar de fato, porque como eu tive um burnout, eu imaginava que ter flexibilidade era não ter regras, não ter disciplina, não ter horário. Nossa, então eu passei 2 anos
fazendo do meu jeito, porque eu tinha medo de ter burnout de novo. Então, na minha cabeça, se eu anotasse, eu tenho que fazer isso, só de olhar aquilo eu ia ficar desesperada. Então, eu não conseguia lidar com ter uma rotina. E esse ano eu falei, não, óbvio, muita terapia aí, entendendo tal. E esse ano eu falei, não, eu preciso ter uma rotina, porque se eu sou dona do meu negócio, se eu deixar a coisa fluir assim, tipo, vou ver mais tarde. Não, eu preciso levantar tal horário. Vai ter que ter mais disciplina. Exatamente, é muito mais disciplina, Sim. porque se eu não fizer, Perfeito. ninguém vai fazer por mim. E aí eu tô vivendo esse momento de entender, e acho que foi importante, até pra minha saúde mental, de fato, eu ter passado esses 2 anos, vamos ver, mas é uma dicotomia muito doida, porque ao mesmo tempo eu sou muito comprometida com o meu trabalho. Então, embora eu tivesse ali no vamos ver, eu tava entregando, sabe? Então deu certo. Sim. Mas esse ano, gente, o ano acabou de começar, só o pouco que eu fiquei mais regrada, eu tô vendo as coisas deslancharem de uma forma tão surreal, assim, que eu fiquei pensando, por que eu não fiz isso antes, sabe? Mas tudo certo, Sim. faz parte. Faz parte do aprendizado. E você sabe que eu tive uma gestora uma vez que me falava isso, que isto, né, que você está experimentando agora é ética de trabalho. Você foi dedicada num modelo que era CLT e muito estruturada, e isso volta, porque você continuou como autônoma também, muito dedicada, muito ponderada, isso é da tua natureza, né? Enfim, então a gente experimenta, aprende, mas tem coisas que são nossas e que são imutáveis, Total. E tu falou um ponto que eu acho que é importante, né, da tua trajetória. Tu foi editora da Glamour primeiro, depois foi pra Vogue, aí até a gente já escutou outros podcasts teus que tu comenta do burnout. Eu acho que até um ponto importante aqui, gente, é muito legal ouvir outros podcasts que as pessoas que sentam aqui já deram entrevistas, porque às vezes a gente vai por um outro ângulo, né? E tem muita história que a gente não consegue abordar tudo aqui. E aí escutei toda a tua trajetória da tua carreira, mas eu queria ir pro ponto, no momento que tu decidiu que, tu chegou naquele sonho, viu que, teu sonho mudou. Então, quis sair de empresa pra ser autônoma. Como que tu se preparou financeiramente pra isso? Porque é um passo muito importante. É um passo importante. Então, na verdade, eu não me preparei. Por quê? Quando eu tava na Glamour, o meu sonho mudou porque o mundo mudou também. Quando eu tava na Glamour, eu comecei a entender que eu tinha uma demanda de influenciadora, e não só de influenciadora, mas para trabalhar com marcas ali no backstage mesmo, dando consultoria e tal. E aí eu falei, nossa, eu nunca pensei que eu poderia fazer outra coisa sem ser a jornalista tradicional sentada aqui na redação. E eu sou muito inquieta em relação à profissão, sabe? Eu não consigo me ver num lugar, assim, pra sempre e tal. Tipo, minha mãe, que era funcionária pública e porque queria que eu prestasse o concurso público pra fazer isso e tal. Então, na Glamour, eu já comecei a me coçar um pouco em relação a, quero sair, mas ao mesmo tempo, como é que eu saio do meu sonho? Como é que eu vou deixar o meu sonho aqui e tal? E não pensava em dinheiro nessa época. E aí veio a oportunidade de eu trabalhar na Vogue, que não era nunca achei que eu iria pra Vogue, sabe? E aí migrar também de área, porque eu saí da moda e fui pra beleza. Quando eu cheguei na Vogue, foi muito interessante, porque ali também trabalhar com beleza não era algo que eu me imaginava fazendo, mas ali eu entendi que a beleza e o bem-estar, o autocuidado, estava muito intrínseco em mim desde sempre, sabe? Era um assunto que já existia na minha vida e comecei a achar muito interessante trabalhar com tudo aquilo. E aí, sempre querendo sair, mas ao mesmo tempo muito feliz, né? Eu não tenho o que reclamar desse passado profissional. Então, eu ficava, putz, quero sair, mas tá dando tudo muito certo aqui. Eu queria ser diretora de redação e tal. Mas eu tive o burnout. E o burnout, ele não me avisou que ele chegaria, sabe? Ele simplesmente veio. Eu peguei uma licença, eu fiquei acho que 45 dias afastada. Mas na época era uma outra cabeça, uma outra mentalidade, foi no meio da pandemia, e ia ter uma capa da Precious Lee, que eu sou apaixonada, uma modelo norte-americana plus size, negra e tal, e tinha tudo a ver eu escrever aquela matéria, sabe? Eu precisava entrevistar aquela mulher. Então, eu passei 45 dias, ao invés de descansar, eu acordava, aí eu pensava, será que eu já tô bem do burnout? Será que eu já voltei? Porque eu preciso fazer essa capa. Então, eu não descansei, eu não tirei
tirei a cabeça do trabalho, né? E aí eu voltei e tal, consegui fazer essa entrevista, foi muito legal, foi minha última capa na Vogue, inclusive, trabalhando na Vogue, que já escrevi outras, mas depois que eu entreguei, eu literalmente caí no chão, assim, durante uma reunião, porque meu corpo falou, chega, não dá. Eu, de fato, não me preparei financeiramente, mas eu tive a sorte de ter a Stephanie ali, apesar da Stephanie ser super bagunçada com o dinheiro dela, ela estava num momento muito legal do trabalho dela, então eu pude contar com ela e pude contar com os meus pais também. Sim, vamos contar pra audiência quem é a Stephanie, que a gente tava falando também aqui nos bastidores. Eu não falei da Stephanie, não que a falou. Stephanie é minha mulher. Nossa, gente, como não? É que Essa a gente falou altura, tanto eu já antes. teria falado muito antes da Ai, Stephanie. muito bom. As pessoas até reclamam quando eu vou nos podcasts ou no Aham. meu. Ai, fala muito da Stephanie. Falo. Claro, Gente, ué. é tua minha mulher. mulher. A gente faz tudo juntas, Exato. enfim, falo mesmo. Então, a Stephanie, ela tinha esse preparo nesse momento. E eu contei com a ajuda dos meus pais também, que estavam entenderam completamente a situação. Quando entenderam assim, né? Porque o burnout, qualquer coisa relacionada à saúde mental, ainda existe um tabu. 3 anos atrás, acho que muito mais. Hoje a Sim. gente já fala bastante. Mas eu ouvi muito em casa também. Não, nossa, mas a gente sempre seguiu em frente. A gente sempre trabalhou muito. A gente sempre fez e tal. Falei, gente, vocês passaram por cima aí, talvez, de uma doença que eu não estou conseguindo passar. Sim. O meu corpo não tá conseguindo, enfim. Quando eles entenderam esse capítulo, eles entenderam que eu precisava, de fato, pedir demissão, que não dava mais. E aí entra na questão que eu tava falando antes. Eu achava que a demissão era a solução pro meu burnout, sabe? Eu achava que a demissão era, pedir demissão No dia dia seguinte. tô curada. E hoje, 3 anos depois, eu entendo que talvez o burnout é um negócio que nunca passe. A gente tem que ficar vigilante, sabe? Hoje, sabendo o que eu passei, o que eu senti, quando eu começo minimamente chegar perto disso, eu vou desacelerando. E eu acho que ter essa flexibilidade no meu trabalho hoje de poder desacelerar, nesse caso, faz muito sentido. E eu agradeço muito por ter tomado essa decisão. Mas foi muito difícil para mim na época, porque, além de tudo, trazendo a raça de novo, mulheres negras olhavam para mim naquele lugar e era a esperança, sabe? Nossa, a Luanda tá na Vogue, Chegou a lá, Luanda assim. tá circulando Sim. num lugar de luxo, a Sim. Luanda tá fazendo isso. Então eu tinha nas costas, não diria que um peso, mas uma responsabilidade, Sim, total, sabe? sim. Com essas pessoas. E eu ficava pensando, eu falava na terapia, putz, o que essas pessoas vão fazer se eu sair de lá, sabe? Elas vão deixar de acreditar? O que vai acontecer? E aí é um momento que você precisa, de fato, olhar para você e para suas necessidades e esquecer um pouco os outros, né? E aí cada um se vira ali com o que tem, Claro. porque se eu ficasse pensando nas pessoas, eu acho que eu não ia estar nem Certo. viva, gente. Eu não Não, ia eu acho que aguentar. e nesse sentido tu foi exemplo pra muita gente que com certeza teve coragem de fazer esse movimento também. Exatamente. Porque não é fácil fazer uma transição de carreira como tu fez, então com certeza. E na época, na mesma semana que eu anunciei que eu ia sair, tava tendo Olimpíadas. E foi bem quando a Simone Biles, lembra que ela Sim, falou, eu não aham. vou participar porque eu não tô bem mentalmente Sim. e tal. E aquilo pra mim foi uma força tão grande também, porque eu falei, nossa, imagina ela naquele lugar, todo o mundo inteiro assistindo e o mundo inteiro depositando nela uma coisa, né? Porque ela era a número 1 na Claro. época, assim, e ela simplesmente priorizou a saúde mental dela e entendeu que era perigoso, inclusive, ela continuar ali. Então, eu lembro que foi na mesma semana essa situação que eu anunciei a saída, e foi muito mais fácil, entre aspas, tendo esse exemplo dela para falar, porque muita gente apoiou, mas muita gente também questionou, como se fosse um absurdo. Nossa, como assim você vai sair da Vogue? Se vira para cuidar da sua saúde mental e continuar ali. Mas, voltando para o financeiro, eu tive essa ajuda, mas que, sinceramente,
eu não precisei durante muito tempo, porque as coisas, como eu já tinha esse nome no mercado da moda e da beleza, as coisas fluíram, assim, no segundo mês que eu já estava como autônoma, as coisas já fluíram, então eu não precisei tanto dessa ajuda, mas eu tinha essa segurança. Sim, ajuda mais no sentido de ter ali uma... Exato. Essa reserva de emergência deles ali, no caso, né? Pra poder te apoiar qualquer questão. Mas a pandemia, eu acho que foi um momento que mostrou pra gente que a gente precisa ter essa reserva, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Não tem. Então, assim, na pandemia eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, você precisa ter pra onde correr, né? E assim, nem todo mundo tem essa sorte que eu tive de ter esse amparo familiar, enfim. E hoje em dia... Eu me preparo muito pra isso, porque... A gente falou na tua história, né, Ana, de reserva de emergência até pra saúde, né? Então, da questão do acidente que teu pai teve, é muito importante. Às vezes a gente fica pensando, vou ter o quê? O que pode acontecer? Muita coisa, né? Então, tudo é muito importante. A vida acontece. Exato. A verdade é que a vida acontece. E a gente não consegue planejar. E, assim, eu fiquei pensando aqui, né, Luanda estava falando... Eu acho que tem um paradoxo dos grupos que são subrepresentados, de ter um peso muito maior. A gente é onerado por você ser um grupo representado. Você tem que carregar uma bandeira do grupo que você subrepresenta, né? E você tem que ser este lugar de representatividade, você tem que prestar contas para a sociedade, estar naquele lugar, porque você tem um papel importante. E isso te cobra bastante também. Então, eu fico pensando o que passou na tua cabeça ali. Foi nesse momento difícil. De tomar essa decisão, é 2 vezes mais pesado, né? Foi muito difícil. Mas essa semana, né, que completou 1 ano que a Glória Maria morreu, e eu dei uma entrevista sobre isso, se ela era uma representatividade pra mim e tal. E, obviamente, foi. E tem uma coisa que eu aprendi muito com a Glória Maria, sendo mulher negra e jornalista, que as pessoas sempre cobravam que ela se posicionasse, né? Inclusive, ela foi em 2022 no Roda Viva e fazem essa pergunta para ela. E aí ela responde, brava até, gente, mais do que eu estar aqui existindo, vocês querem que eu me posicione mais do que isso? Eu estar aqui e ter conquistado tudo que eu conquistei, eu já estou me posicionando, eu já estou mostrando para vocês que, né... Eu tô movimentando um mercado. Perfeito. Então, eu acho que a Glória Maria me ensinou muito esse lugar, porque as pessoas me cobram muito também posicionamento sobre raça. Quando eu trabalhava na Vogue, na Condé Nast em geral. E até hoje, enfim, as pessoas me acham vendida, entre aspas, mas... Eu sou muito estratégica, eu tô circulando nesses lugares. Hoje é tão chocante que todo mundo tem que ter uma opinião sobre todos os assuntos do mundo. A saúde não aguenta. Não, e gente, é impossível tu saber sobre todos os assuntos e tu ter uma opinião de bate-pronto. Às vezes pode ser, eu nunca pensei sobre isso, eu vou pensar e eu vou formar a minha opinião. Mas as pessoas têm uma necessidade de dar uma opinião por dar uma opinião. Eu acho chiquérrimo quem fala, não sei. Não sei. É a Glória Maria, como é que é? Não tenho condições de opinar. A Glória Pires, Glória Pires. Não tenho condição. E esse aprendizado da Glória Maria é muito bom, né? Muito bom. Se a vida acontece para todo mundo, imagina para um grupo subrepresentado que tem um peso maior e que a gente tem uma cobrança maior. Então, eu acho muito legal, muito sábio. Eu vou começar também. Muito sábio. Tipo assim, eu tô aqui já, sendo mulher, a gente sabe o que é ser mulher no mercado. E olha onde a gente tá, né? Então, assim, mais posicionamento que isso, gente. E aí também é isso. Eu acho que esse é o meu perfil. Acho que precisa, sim, da mulher negra que vai se posicionar e vai falar. Precisa de todos esses grupos, sabe? Todos esses perfis. Mas o meu é esse e tá fazendo muito bem pra minha saúde mental. Assim. Agora eu vou voltar de volta pro planejamento financeiro, porque a vida acontece e coisas boas também acontecem. Em algum momento, você tomou, então, a decisão de morar com a Stephanie, que é a sua mulher. Vou trazer a Stephanie de volta aqui pra nossa conversa. Vem, Stephanie, pra mesa. Vem, Stephanie, pra mesa. Vocês planejaram financeiramente para o casamento, para morar juntas, para se estruturarem ou não? Foi assim, ó, cada um traz o seu e vamos lá. Não, a gente já namorava, eu acho que há 6 ou 7 anos. Já tava na hora, sabe? E eu morava com os meus pais, eu considero que eu saí da casa dos meus pais velha, e a Stephanie também, as duas. Eu saí com 33, talvez, a Stephanie com 34, já dava pra ter saído antes, sabe? Então, a gente zero se programou, a gente olhou o que a gente recebia, a gente entendeu o que a gente iria gastar,
Dá pra pagar então se planejaram, de certa forma, mesmo que pouco. Mas foi muito rápido. Tá. A gente olhou pra esse papel, eu forcei a Stephanie a olhar, porque ela é 0 por ela vai vivendo a vida. Dá pra pagar um aluguel X, viver assim. E tinha uma coisa que a gente não queria deixar de ter o lifestyle que a gente tinha antes, e isso... Tô sendo completamente mimado aqui, mas a gente não queria deixar, porque a gente ficou pensando, a gente já demorou tanto pra sair. Essa altura do campeonato, a gente vai viver esse perrengão, né, que é o natural quando você sai de casa, enfim. Então, a gente fez essa conta, assim, o que talvez a gente precisa deixar de lado, o que é inegociável, o que dá, e fomos. E não é mimado, eu acho que são escolhas. Eu lembro quando eu me mudei pra São Paulo, eu fui olhar também aluguel. Pô, super caro, dependendo da região, mais caro, mais barato. Eu pensava, não, eu quero morar nesse bairro porque eu me sinto bem, etc, que era mais caro. Ok, eu prefiro morar nesse bairro e eu prefiro não jantar fora. Então, eu abri a mão de, ok, todo mundo vai sair, eu vou junto, mas eu não preciso jantar. Então, eu acho que as pessoas também ficam, e eu falava muito sobre isso, a Cata falava muito também, minha sócia, falava assim, pras amigas, parem de dizer que vocês estão sem dinheiro. Vocês estão sem dinheiro para isso, porque vocês estão gastando com outra coisa. Exato, uma escolha. Exato. Então, e muitas vezes a Cata até saía pra jantar com a gente e falava assim, eu não vou jantar porque eu quero realmente comprar uma roupa. Eu não vou. Então, assim, a gente escolhe, eu vou morar, pagar um aluguel mais caro porque eu quero morar perto, e em outra coisa eu vou economizar. Então, o que te chamou de mimada foram escolhas, assim. Foi exatamente isso. Teve um mini planejamento, mas foi mais no vamos, sabe? A Luísa Barsi ensinou pra gente que a gente tem que ter caixinhas, né? Que a gente escolhe o que a gente vai fazer, onde a gente vai investir. Então, essas foram as escolhas de vocês. Mas você sabe que, falando de caixinhas, hoje em dia, a Stephanie que cuida, eu tenho uma assessora financeira, né? Tem um grupo com ela e a Stephanie. Eu vou pra dar o ok, porque eu tenho, assim, pavor de olhar pro dinheiro. E é muito engraçado. A minha analista fala, mas você tem histórico de escassez na sua família? Eu falo, não, mas tem essa coisa na minha cabeça e eu não consigo lidar ali com o dinheiro diretamente. O que você acha, desculpa te interromper aqui, mas o que você acha que te afasta do dinheiro, assim, de mexer com o dinheiro, né? Eu acho que é medo de não ter mesmo, assim, eu não sei, é um medo de olhar pro número que tem ali e falar, putz, isso daqui não vai dar para esse mês, isso daqui não vai dar para comprar uma casa, sei lá quantos anos, porque eu sou essa pessoa da meta, né? Então, eu fico desesperada de não conseguir, aí eu não quero nem olhar. Entendi. Sabe? Mas eu sei que ela tá cuidando ali junto com essa assessora muito bem e tal. E hoje em dia, você falou das caixinhas, me remeteu ao que a Stephanie faz. Ela faz umas caixinhas para mim de investimento, né? Ela investe tipo, em capital market, que aí dá para tirar e tal. De viagem. Por exemplo, a gente sabe que vamos viajar 2 vezes esse ano, por exemplo. E ela sabe que eu vou querer ir na Chanel, sei lá, alguma coisa assim. Então, ela já deixa um dinheiro ali para eu poder comprar o que eu quero, que é uma forma que me deixa mais segura. Sabe, eu sei que eu vou viver essa viagem e eu vou voltar e vou conseguir pagar o cartão. Então, ela vai deixando ali um dinheiro que rende, vai rendendo um pouco, mas num lugar que eu vou tirar para pagar alguma coisa específica que eu quero, sabe? Mas essa da viagem, eu falei da viagem porque é a mais recorrente, assim, né? De novo, adorei. Eu com a caixinha moda. Da Chanel. O pior é que é a caixinha da Chanel. Eu quero a caixinha caixinha que eu da gostei? Chanel. Que do lado da caixinha da Chanel tem o quê? De capital markets. Tem o quê? Mercado de capitais. É assim, ó. Anda um do lado do outro. Ah, tá achando que... Achei maravilhoso, Luana. Maravilhoso. Gente, então vocês já sabem. Faz a da Chanel, mas faz a do mercado de capitais, entendeu? É isso. Gostei, adorei. E aí, em casa, assim, quem que cuida mais das contas de casa? Como que vocês se organizam? Olha, a gente divide, na verdade, assim. Eu fico... Na verdade, é mais a Stephanie, tá? Eu fui pensar no que eu pago. Imagina, a gente divide, tá? A Stephanie assistindo em casa, não, o quê? Mas a Stephanie faz tudo, assim. Eu tenho as contas que eu preciso pagar e ela sempre precisa me lembrar, porque eu sempre pago atrasada, porque, assim...
olhar para dinheiro, para mim, é de fato um negócio que eu tô tratando na análise. Mas é legal tu falar isso, porque pra eu muita não gente consigo, eu não consigo. E a Stephanie precisa ficar me forçando, inclusive esse exercício mesmo, porque ela já poderia ter pego essas contas que eu pago mensalmente pra ela e falar, ai, tá bom, Lu, eu pago aqui e tal. Mas é importante que eu tenha esse compromisso de, tá, eu vou ter que olhar pra isso, eu vou ter que olhar pra esse valor que é fixo, não é nem um valor que muda. Mas, a Stephanie administra tudo, assim, em casa. E sempre foi tranquilo pra vocês pra falar sobre dinheiro desde o começo da relação, porque é um ponto que a gente aborda muito aqui, nessa relação, né, de casal, a quem paga a conta, quando que surge o primeiro assunto sobre dinheiro. Eu lembrei de uma história. Onde a gente tava? Não lembro onde a gente tava agora, que aconteceu, mas no começo do namoro, a gente foi pra um Rock in Rio. E aí a Stephanie queria comprar uma batata do Cone. E aí ela comprou, eu dei o dinheiro pra ela, era meu dinheiro, eu também ando muito com dinheiro à cédula, eu sou essa pessoa. E aí eu dei pra ela o dinheiro e ela simplesmente esqueceu o troco. E a gente brigou no meio do show, era um show da Rihanna que eu tava louca pra ver e tal. Falei, Stephanie, isso é um absurdo, como assim você, tipo, sei lá, acho que eu dei R$50, o troco era 25. Como assim você esqueceu os R$25? Não é possível, vai atrás do cara e tal. A gente brigou real, eu fui embora sozinha, cada uma foi pro seu lado, pro mesmo lugar, mas fomos sozinha porque foi era muito, pra mim era inadmissível ela não voltar com esse troco, sabe? E aí, recentemente, a gente foi num lugar e vimos a batata do Cone. E aí eu falei pra ela, eu falei, Stephanie, ali você já deveria ter visto quem eu era em relação ao dinheiro. E o que me surpreendeu foi que ela respondeu, você também. Porque é exatamente isso, sabe? Eu sou a que controla e ela é essa pessoa, tipo, putz... Ficou. Ai, ficou, eu vou fazer o quê e tal. Então, acho que a nossa primeira conversa foi no meio dessa briga, assim, de entender que, pra mim, eu preciso ter uma segurança e dinheiro é coisa séria, e pra ela talvez seja mais... Sim. Vamos ver, sabe? Mas vocês têm que achar o que funciona pra vocês. Mas quando a gente foi morar juntas, a gente conversou, de fato, sobre isso, assim. Inclusive, quando eu pedi demissão, a Stephanie trabalha na Vogue, hoje em dia ela voltou pra Vogue, mas se for ver, ela trabalha na Vogue há 13 anos. E aí ela teve um período, 2 anos fora, trabalhando em agência de influenciador, que foi quando eu saí, e muito também aliviada, tendo que sair, assim, de supetão, vendo o trabalho dela e entendendo que, putz, vai ter alguém que vai gerenciar a minha carreira ali e tal, então tá tudo certo. E aí eu conversava muito com a Stephanie nesse período, assim, que eu tava pra sair, mas ainda não. E eu falava pra ela, Stephanie, eu só vou sair de fato quando você... Porque aí ela cuidava de mim nesse começo. Quando eu tiver um contrato XYZ pra eu sair, sabe? Alguma coisa engatilhada. Então, ela também... A gente teve essa conversa e ela também foi atrás pra eu sair um pouco mais tranquila, assim. Então, a gente sempre conversa, tenta ajustar a situação financeira em casa. Perfeito. Eu acho que o mais importante é isso, o que vocês estão fazendo. É tentar ajustar, é tentar conversar, é criar pontes. Porque, na verdade, o dinheiro, ele é na verdade, ele é super importante, ele faz parte da nossa vida, transpassa toda a nossa vida, mas ele também nos ajuda a fazer escolhas. Então... Exatamente. Eu acho que é uma coisa a gente começar a primeiro olhar a carinha dele, pra daí falar assim, olha só, ele não morde, consigo fazer escolhas, viabilizo coisas. Não morde não, boba. Ele, assim, só tem cara de bravo. Só tem cara de bravo. Sim. Mas não é, não. E eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente, dependendo da história de vida, a gente se afasta ou se aproxima mais do dinheiro. Mas, como faz parte da nossa vida, não dá pra não encarar. Então, olhar, se acostumar com ele e também tratar em terapia se precisar. Total. E eu acho muito legal, assim, porque eu acho que o Brasil não é um país que tem educação financeira, né? A gente não fala muito sobre isso. E eu acho muito legal ser um casal lésbico, sabe? 2 mulheres tendo que tratar ali do dinheiro, porque durante muito tempo, e até hoje, na verdade, fica sempre, é o homem que vai fazer, sabe? É o homem
que vai manusear, enfim. E para mim é muito importante, inclusive porque em casa não era assim. Então, acho que é um reflexo que aconteceu, enfim, mas eu me vejo muito na minha mãe podendo hoje, não olho para o dinheiro, mas podendo saber que eu vou guardar, saber que eu vou investir para alguma situação, eu me vejo muito nela, assim. Que legal. E você sabe que essa é uma referência muito boa, Luanda, que você está trazendo. Tem várias camadas do que você falou. A verdade, assim, o nosso país é um país que tem pouca cultura de poupança no sentido de economia. Sim. Basta ver quantas pessoas que estão endividadas e negativadas dentro dos birôs de crédito. Depois da parcela que investe, quando você olha, tipicamente as mulheres entram em instrumentos de renda fixa, não de variável, e no mundo de renda variável você tem, tipo, 25% só das mulheres que investem em bolsa. Agora, você tem evidências que as mulheres são muito boas investidoras, inclusive com pesquisa. Primeiro, porque elas estudam mais antes de entrar. Sim. Depois, em termos de economia doméstica e noção da administração financeira, elas são muito melhores, porque elas fazem isso nas suas casas, como a sua mãe fez. E, assim, tem muito mais noção do dinheiro e onde colocar cada uma das caixinhas. E depois que, quando elas entram, elas sabem o que esperar. Então, é só a gente aprender a cuidar da narrativa, porque a gente aprende tanto essa narrativa de vou ficar endividada, um pouco do começo da nossa conversa, né? Vou gastar mais do que eu posso, e não sei o quê. Quando, na verdade, a gente tem exemplos muito bons, inclusive dentro de casa, de que dá pra gente fazer, dá pra a gente se sustentar e organizar e fazer a casa muito bem. Total. Então, acho a gente não muito legal você conversa também sobre trazer tua mãe dinheiro, aqui, né? viu? Gostei da história de trazer a mãe aqui. A gente não conversa com as nossas amigas sobre dinheiro, né? Então isso é importante. Tem uma cultura também de que falar de dinheiro é feio. Exatamente. E tem uma culpa que envolve, né? Ou a pessoa que ganhou dinheiro, então ela não é boa, é do mal, é uma coisa, né? É algo mal sempre resolvido, tá relacionado assim. a uma coisa que não é legal, né? Assim, é bem complicado, de fato. É uma relação muito complexa, né? E eu acho que isso de infância, assim, tipo, você fala dinheiro na mesa, eu acho que talvez até, não sei, pensando em outras culturas, assim, mas no Brasil, assim, acho que é muito forte, né? Muito. Isso vem de uma origem católica, que a gente tem a maior parte do Brasil, são de católicos, e tem a culpa tal da culpa católica, que você não pode ganhar dinheiro, etc. Se você fizer um recorte nos Estados Unidos, é muito diferente. Você viveu lá, você sabe como que é. Total. As pessoas falam abertamente dos seus salários, das suas coisas, né? Enfim, mas aí, já estamos falando de dinheiro, também vamos falar de ganhar dinheiro. Vamos lá. Né? Já falando de administração, mas vamos falar de ganhar dinheiro e falar um pouco dos seus projetos futuros, né? Dos atuais e dos futuros. Eu queria saber, a gente tá nesse lugar também, né, Manu? E eu queria saber como é que você se sente. Eu sei como a gente se sente, eu queria saber você. Você deve passar gente na sua mesa muito incrível, mulheres muito legais. Como é que né, conversar com a Samantha Almeida, com a Monique Evelli e com a Ita Laerta, enfim, como é que tem sido isso? Meu coração até dispara, assim, porque a Samantha, por exemplo, ela foi a primeira convidada do podcast. E a Samantha, eu tenho uma história muito legal com ela, assim, que é quando eu cheguei na Glamour, eu não conhecia, não sabia quem era Samantha Almeida. Quando eu cheguei na Glamour, ela tinha acabado de participar de um evento. E eu li uma matéria na Glamour, no site, sobre esse evento, e eu vi a Samantha, na época ela trabalhava na Avon, aquela potência, uma mulher negra, e, de novo, a representatividade ali, porque, por mais que eu nunca tive, porque a gente nunca falou de racismo em casa também, né? Acho que tem que trazer isso para as pessoas entenderem. Então, eu nunca tive essa questão de, eu não vou conseguir um emprego porque eu sou negra, eu vou chegar... Eu nunca tive isso, e para mim foi muito bom. Eu acho que ter um letramento é importante, mas no meu caso deu muito certo, porque eu sempre fui muito, estudei, sou boa no que eu faço, eu vou conseguir, eu não tinha a questão da cor. Mas ao mesmo tempo, eu não me via nos lugares, né, assim, eu não me sentia mal, mas eu olhava e falava, putz, não tem ninguém aqui, né, e eu vi a Samantha nesse lugar, eu falei, gente, quem é essa mulher? Eu fiquei apaixonada por ela, apaixonada. Aí depois, enfim, fiz matérias com ela e tal, e quando a gente pensou no podcast, eu falei, gente, tem que ser a Samantha, porque eu acho que é uma história tão linda dela, assim, e todas que vão no podcast, cada semana eu saio transformada, porque existe uma coisa que... existe uma dor feminina que é
que a gente tem em comum no mercado, então é um acolhimento ouvir que todas nós passamos, ou vamos passar, ou superamos, mas o fenômeno da impostora, por exemplo, sabe? Tipo, é muito acolhedor ver que todo mundo passa por essas situações, e ao mesmo tempo eu aprendo muito com outras narrativas também, né? Porque cada uma lida de uma forma com a síndrome da impostora, por exemplo. Então, é muito rico para mim aprender como cada uma lida com as situações, e eu pego um pouquinho para mim do que eu acho que tá faltando, sabe? Então é transformador. Eu sempre saio, eu falo na maioria dos episódios, tipo, gente, hoje eu tô saindo transformada porque eu sempre aprendo alguma coisa nova com elas, e eu gosto muito de ouvir, né? Então, eu acho que ouvir, para mim, vai para esse lugar do aprendizado. Então, eu sempre saio... Elas são a minha maior fonte de pesquisa e referência hoje em dia, sabe? Semanalmente. Que legal. Já fica a dica aí pra todo mundo escutar, então. É muito bom, é muito bom. E aí você, antes da gente ir pro final, que a gente já tá quase indo pro finalzinho. Ai, gente. Passa muito rápido, né? Voa muito rápido. Você falou que você aprende muito observando e escutando. Mas você também fala muito e você escreve muito. O que a gente pode esperar de você aqui nos próximos meses, nos próximos anos? Gente, esse ano eu tô focada, eu quero ir pra TV. De qualquer jeito. Adorei. Eu quero estar na TV. Eu não sei se vai acontecer esse ano, mas eu comecei a me movimentar esse ano para estar. E manifesta, então, já bota pra exatamente. fora. Exatamente. E eu aprendi com uma das convidadas no podcast, inclusive, que foi a Cris Guterres, se eu não me engano, que ela falou assim, eu comecei a dar certo com o que eu queria quando eu comecei a falar para as pessoas, porque é isso. Se você souber que tem uma vaga na TV, a Luanda tá querendo as pessoas ficam tal. muito, não vou contar então, porque a pessoa vai... Não, imagina. Tô falando, assim, eu quero estar na TV nos próximos 5 anos. E aí, enfim, estamos no começo do ano, eu já fiz um currículo em vídeo, já mandei aí para as emissoras. Organizadíssima. Não, imagina. E vou começar a fazer um curso para me preparar, porque assim, eu... faz parte do meu dia a dia e tal, mas acho que existem técnicas que podem me deixar de fora na hora de fazer um teste. Tipo, não sabe ler um TP direito, não sabe se posicionar na câmera. Então, eu quero ter a técnica exatamente e tô me preparando para isso. Fora isso, acho que podemos esperar uma Luanda escritora vindo aí, com certeza. Eu tenho minha newsletter, que é um espaço que eu escrevo sobre comportamento e de uma forma muito pessoal, e as pessoas se identificam, então eu quero expandir isso. Não sei se esse ano também, mas acho que é um futuro de Luanda na TV e mais escritora. Que legal. Você sabe que a Ana Paula Padrão, quando ela esteve aqui, ela falou do trabalho de mudar da bancada e que ela queria mudar de trabalho e que em algum momento ela volta para a bancada. E a gente fala, o que você aprendeu com isso? Ela falou assim, aprendi que eu não me comuniquei bem, porque eu preciso falar para as pessoas o que eu quero fazer, que é exatamente o que você está fazendo. Você está contando para as pessoas o que você quer fazer. Sim. Então vai dar certo sim ou sim, já tenho deu, certeza. Exato. Já deu. Tomara. E falando em dar certo, então antes de eu passar a bola para a Manu, vou fazer a penúltima pergunta, né? Que agora a gente tem várias. Agora a gente tem muitos blocos, a gente tem um podcaster, entendeu? Já vai aí, vamos aproveitar esse intervalo para ir lá, deixar o like, comentar. Dá sua sugestão. Ranquear, 5 estrelas. É só uma sugestão, assim, das 5 estrelas. Nada, não se sinta na obrigação. Pode dar 5 ou 5. Fica à vontade. Exatamente, nada menos do que isso. Exato. Mas, Luanda, essa aqui é para pegar o coração, já que você também fala de coisas do coração. O que é uma vida bem-sucedida para você? Gente, para mim, com certeza, é ter uma saúde mental em dia para eu poder ter sucesso em tudo que eu faço, sabe? Eu acho que é poder cuidar de mim, poder ir para minha terapia. Eu tenho uma hashtag que chama Ansiedade, que eu criei bem quando eu fui diagnosticada com ansiedade, para me incentivar principalmente, mas incentivar as pessoas a fazerem uma atividade física, seja ela qual for, porque muda completamente o humor, muda completamente a questão da ansiedade. Então eu acho que tá bem de saúde para poder conquistar as coisas, para mim, é o maior sinônimo de sucesso. Maravilhoso. E aí, para fechar, então, queremos saber, o Brasil quer saber, o que tem na sua carteira? Gente,
Eu sou completamente conservadora, eu sou muito conservadora, mas acho que melhorei, porque assim, ó, eu diria que hoje eu tenho 70% investido em renda fixa e 30% no multimercado, em 2 fundos. Então eu já tô, e eu comecei 100% só em renda fixa. Então eu acho que eu já tô caminhando ali para brincar um pouco. Então, tem uma outra coisa que eu acho importante, que eu não sei, às vezes as pessoas não entendem exatamente, mas eu também invisto em bolsas, porque eu acho, tem várias matérias que falam o quanto algumas marcas, enfim, são, é importante você ela investe investir. na bolsa, ela investe em Isso, bolsa. exatamente, é um acessório. Mas é um super, gente, Chanel aumentou, sei lá, 50% durante a pandemia, então, foi eu uma tô loucura. focando na Chanel, assim. A caixinha Por isso que ela tá liderada de mercado de capitais. Ela deu toda essa volta pra chegar na caixinha da Chanel. Vai render muito ainda, sabe? Porque eu realmente, trabalhando com moda, eu vejo quanto a Chanel em especial, e a Hermès e tal, mas eu tô focada na Chanel por enquanto, a Chanel, o quanto ao longo dos anos ela vai... Gente, você tem... Sei lá, você tem apartamentos numa bolsa, sabe? No futuro, assim, na Chanel, não na bolsa. Na bolsa também. Então, na minha carteira também tem esse Chanel. tipo de investimento. Adorei, gente, muito porque bom. eu consigo unir a moda com a capricorniana pensando no futuro. Adoro. Gente, certeza que eu também tenho uma capricorniana dentro de mim. Não sei que lugar do meu mapa tá, mas vamos achar. A gente vai fazer um episódio só aqui lendo o mapa astral. E chegando no lugar. Na conclusão. Mas você sabe que só um ponto aqui, viu? Ser conservadora também é bom, tá tudo certo. Não significa deixar de ser conservadora, não quer dizer que a gente tá melhorando, não. Acho ótimo que você tenha uma diversificação, mas tá tudo certo, a gente tem que ficar em paz com o que a gente gosta do mercado financeiro. Que a minha assessora e a Stephanie ficam ali, mas vamos arriscar um pouco mais, tal, mas acho que com calma, acho que é um passo de cada vez, sabe? Eu fui entendendo e tendo segurança, sabe? Pra conseguir sair do 100% e indo pro 80%, 70%, enfim. Então, tá dando certo. Que bom. Isso que importa. Tá dando Ai, certo. Luana, muito obrigada. A gente amou. Foi demais. Que papo bom, passou voando. Né? Demais, Ana. Animada aqui pra essa nossa segunda temporada que promete. Foi um prazer estar com você, Luanda. O prazer foi meu. Obrigada pelo convite. Obrigada. E pra você que tá em casa, não esquece de avaliar, seguir a gente, seguir a Luanda também. Aliás, Luanda, não deixou os arrobas só. Nossa, arroba Luanda Vieira no Instagram. A minha newsletter chama Vamos Falar de Amor. E o Corre Delas na Óbvios, toda quarta-feira. Estamos lá. Maravilhosa. Então segue todo mundo, dá seu like, dá 5 estrelas, né? Tipo, ou 5 ou 5. Ou 5 ou 5, é isso aí. E manda DM, conta o que vocês querem ouvir, quem vocês querem conhecer. E a gente se vê no próximo episódio.